Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo. Hoje vamos falar sobre os resultados do quarto trimestre do ano de 2024 da Itaúsa e entender como a empresa performou ao longo do ano. A Itaúsa teve um lucro líquido recorrente de 3 bilhões e 700 milhões de reais no quarto trimestre, representando um aumento de 16% em relação ao quarto trimestre do ano de 2023. No acumulado do ano, o lucro líquido chegou a 14 bilhões e 800 milhões de reais, um crescimento de 21,5% em relação ao ano de 2023. O retorno sobre o patrimônio líquido recorrente, conhecido como ROI, foi de 17,4% ao ano, apresentando um aumento de 1,7 pontos percentuais. Por outro lado, o valor de mercado da Itaúsa caiu 10,6% ao longo do ano, fechando em 95 bilhões e 700 milhões de reais. O crescimento do lucro foi impulsionado pelo bom desempenho do Banco Itaú, que segue como a principal fonte de receita da Itaúsa, e pela estratégia eficiente de gestão de passivos. A holding encerrou o trimestre com saldo de caixa de 3 bilhões e 580 milhões de reais, e os principais fatores que impactaram o fluxo de caixa foram: proventos recebidos do setor financeiro, 7 bilhões e 760 milhões de reais. Captações, 2 bilhões e 31 milhões de reais. Pagamentos de proventos aos acionistas, 8 bilhões e 40 milhões de reais. A estratégia de gestão de passivos contribuiu para reduzir os custos financeiros e aumentar a previsibilidade de caixa. É importante lembrar que a Itaúsa é uma holding com participação em diversas empresas, sendo o Banco Itaú a mais relevante, representando 37,34% do capital total. Isso significa que quem investe na empresa Itaúsa está, diretamente, investindo principalmente no Banco Itaú Unibanco, que continua sendo o maior banco privado do Brasil e uma das instituições mais rentáveis do setor financeiro. A Itaúsa também tem participações na Alpargatas, na Desco, na CCR, na Egea Saneamento e na Copa Energia, mas nenhuma delas tem peso tão significativo quanto o Banco Itaú. A adoção de uma gestão de capital conservadora vem reduzindo sua dívida ao longo dos anos. Em ano de 2024, a companhia implementou sua estratégia de gestão de passivos, reduzindo o serviço da dívida em 50% e aumentando o prazo médio da dívida para 6 anos e 6 meses. Os principais indicadores de endividamento mostram: dívida líquida 1 bilhão e 52 milhões de reais, um aumento de 61% em relação ao ano de 2023. Alavancagem, que é a relação entre a dívida líquida e o valor de mercado, 0,9%. Cobertura de juros, que mede quantas vezes a empresa consegue pagar os juros da dívida com seus proventos, 13 vezes, indicando uma folga financeira considerável. Houve um aumento no pagamento de proventos no ano de 2024 para um total de 10 bilhões e 300 milhões de reais, um crescimento de 20% em relação ao ano de 2023. O rendimento dos dividendos, conhecido como Dividend Yield, também subiu para 10,8%, o que torna a ação atrativa para investidores que buscam renda passiva. Os principais fatores que impulsionaram esse aumento foram: maior lucro do Banco Itaú, redução de custos financeiros, estratégia de capital mais eficiente. Se inscreve no canal. É um investimento grátis que você faz para nos fortalecer e trazer mais conteúdo de qualidade. A Itaúsa anunciou um aumento de capital via subscrição de novas ações no valor de R$ 1 bilhão, com preço de R$ 6,70 por ação, um desconto de 30% sobre o valor de mercado. Os investidores que aderirem poderão aumentar sua participação na empresa a um preço mais baixo, podendo se beneficiar, e muito, a médio e longo prazo. Olhando para o ano de 2025, a Itaúsa segue bem posicionada, mas alguns desafios devem ser considerados. Pontos
positivos. O Banco Itaú Unibanco continua com resultados sólidos e uma gestão eficiente. O rendimento de dividendos alto pode atrair mais investidores. A gestão conservadora da dívida reduz riscos financeiros. Pontos de atenção. O mercado ainda enfrenta incertezas econômicas globais. Setores não financeiros do portfólio, como a empresa Alpargatas e a empresa Desco, apresentam desafios. Em resumo, a Itaúsa continua sendo uma opção interessante para investidores de longo prazo, mas é importante acompanhar seus resultados e estratégias de crescimento. Aviso importante: este conteúdo é educativo e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Sempre faça sua própria análise antes de investir. Gostou do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para mais análises financeiras.